Fala, turma! Seja bem-vindo a mais um episódio da Fcast. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Estamos no 5º episódio. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Você que está no YouTube. E você que está no Spotify, não esqueça de mandar para os amigos e falar. Vai começar a aula agora de oratória. Vamos debater o tema dos 4 segredos da comunicação lucrativa. Eu tenho muito para aprender ainda, tá? E eu sei e tenho certeza que você também. Porque a comunicação, ela eleva o seu conhecimento e você acessa novos níveis de mesa. Tem mesas que você só acessa com a comunicação boa. E hoje eu estou recebendo aqui o Wilson. Prazer receber você, Wilson. Muito obrigado por essa participação aqui. Muito obrigado a você, Alex, e a toda a equipe do Fcast. Eu ia falar Fcosta, ó. Fcast. É uma alegria, uma honra estar aqui participando e poder compartilhar um pouquinho sobre oratória, sobre comunicação, sobre esses 4 segredos que vão ser revelados hoje para quem quer, através de uma comunicação, de uma oratória, obter mais lucro, obter, como você disse, acesso, porque isso é muito importante. Acessar mesas onde ali, de fato, geram negócios, geram conteúdos, mas mais do que isso, gera desenvolvimento, que eu penso e acredito muito nisso. Se desenvolver é uma atividade contínua. Perfeito. Falando em desenvolvimento, eu tenho um movimento aqui em Salvador chamado Café com Empresário. Esse movimento ele vai ser nacional a partir do próximo ano. Vamos para outros estados. E aqui em Salvador a gente já teve um encontro com mais de 200 empresários e eu percebi o seguinte, a gente tem a organização do evento, o pitch, rodada de negócios e depois... Não, pitch, rodada de negócios, depois a gente tem network e palestras. E nesse pitch, rodada de negócio, que é o momento que você tem 1 minuto de fala, um momento que você pode falar um pouco sobre o seu negócio, eu percebi que as pessoas têm insegurança. Tem medo, às vezes fica preocupado, fala olhando para baixo, ou enfim. E eu percebi que, na verdade, é uma insegurança ali, um medo de errar. Isso acontece só aqui ou é um problema mundial? Eu penso que esse é um problema mundial. Não é nem só nacional, é como você disse, é um problema realmente mundial, porque a pessoa, vamos fazer aqui uma reflexão sobre o que você disse, a pessoa está falando sobre o negócio dela. Será que ela não conhece sobre o negócio dela? Será que ela não sabe o que ela está apresentando como serviço, como entrega de um produto? Será que ela não sabe? Eu tenho certeza que ela sabe. Exato. Só que o que acontece, Alex, e vocês que estão aqui participando desse podcast, quando chega naquela hora de ir lá para frente, a pessoa, ela trava. E a afirmação que eu mais recebo é a seguinte: pô, eu tenho medo de falar em público. Ela vai estar exposta, Alex. A pessoa que vai estar ali, ela vai estar sendo o foco das atenções. E aí, nessa de ser o foco das atenções, as emoções, elas travam. Então, a pessoa, ela diz assim, pô, eu tenho muito medo de falar em público. Eu pergunto a ela, será mesmo que você tem medo de falar em público? Tu já ouviu essa frase da pessoa falar assim, pô, Alex, eu fui para lá, mas eu não sei o que aconteceu, eu travei, eu tenho medo de falar em público. Você que trabalha nesse network... Já ouvi muito. Eu acredito que você já deve ter passado por várias situações onde você pode vir fazer o pitch, a pessoa... Mas agora... E depois verdade. de ir lá e chegar até você, pô, eu tenho medo de falar em público. Mas não tem. Vamos fazer aqui uma dinâmica onde eu posso provar que a pessoa... eu vou afirmar, ninguém tem medo de falar em público. Certo. E sabe por quê, Alex? Vamos lá, quando você já é um cara comunicador nato, Sim. Tanto é que tem podcast, tem esses encontros, mas vamos lá, uma pessoa que afirma isso, ela tá lá, num churrasco, num evento familiar. Será que ela consegue conversar, compartilhar sobre o negócio dela com 3, 4, 5 pessoas? Sim. Então isso já não é falar em público? Sim. Então como a pessoa pode dizer que ela tem medo de falar em público? Ela não tem. O que muitas pessoas acreditam ter é medo de falhar, de errar, de ser julgada em público. Isso é o que a maioria das pessoas tem. Perfeito. E eu também já tive esse medo. Perfeito. Ainda dá aquele friozinho na barriga? Claro, é óbvio que dá o frio na barriga. É Isso normal. é comum e é normal. O dia que não sentir o frio na barriga, é melhor parar. Mas eu tenho técnicas que eu utilizo e que eu também ensino para as pessoas, que é através são essas técnicas que fazem com que comunicadores, com que pessoas consigam se expor as suas ideias, vender os seus produtos, os seus serviços, mas o frio na barriga sempre vai ter. Sempre vai ter. Fugindo um pouco agora dessa questão da oratória, eu queria conhecer quem é o Wilson.
Certo. Qual foi sua história? O que é que te levou até aqui? E qual ponto que você deu aquele estalo de, meu Deus, agora eu preciso dominar a comunicação, agora eu preciso dominar a oratória e eu preciso transbordar na vida de outras pessoas? Maravilha, vamos lá. Wilson Eduardo, carioca, filho de Maria das Graças e Luiz Carlos, esposo da baiana Thaisa Vitória. Olha, por isso que ele tá na Bahia, viu? Rapaz. E pai da belíssima, lindíssima Maria Isabel, de apenas 4 aninhos. Então, como eu disse, sou carioca. E lá no Rio de Janeiro, eu, como criança, sempre fui muito tímido. Sempre fui muito tímido, muito mais reservado, aquela criança mais introspectiva. Você era tímido? Sim. Fechado? Fechado. Meu Deus. Então, eu tinha ali as minhas amizades e tal, mas falar, ser destaque. E um detalhe interessante, porque como eu gostava de estudar, eu lembro de uns primos e meu próprio irmão falava assim, pô, lá o pessoal me conhece como Eduardo. Eu tenho essa questão de, em um lugar eu sou chamado de Wilson, em outro eu sou chamado de Eduardo, então tem essas variações. Mas aí diziam assim, caramba, o Eduardo é super dedicado, é inteligente, não sei o quê. Mas para mim eu ficava assim, pô, mas se eu tiver que ir lá para me destacar, eu fico com vergonha. Teve um caso específico que foi coisa de escola. Na minha época, né, eu já tô com 46 anos, apesar de não parecer, com essa cara de jovem, eu fui convidado a ser príncipe consorte. Existia aquelas coisas de escola. E aí eu fui convidado a ser o príncipe consorte. E aí, na hora, eu falei, e agora, rapaz? Gelei. Eu tímido, mas fui escolhido. Minha mãe era professora da escola, fui. Rapaz, eu tava vendo a foto um dia desses. Eu todo encolhido, todo assim, e a menina toda, a princesa, no caso, toda... Então eu fui essa pessoa, eu fui essa criança, na verdade. E aí o tempo foi passando, fui me desenvolvendo, entrei para o concurso público, fui funcionário público lá, no Rio de Janeiro, e ainda assim, com essa deficiência, com essa limitação, com esse desafio a vencer. Não conseguia, muitas das vezes, ir lá para frente para apresentar trabalhos, por exemplo, na faculdade, porque aí eu fui cursar o direito também. Então, tinha esses desafios. Quando eu era chamado para fazer alguma coisa e apresentar, aquela timidez, aquela vergonha... Travava. Batia. O emocional, pum. E eu passei por um desafio muito grande, onde, depois de já ter feito a formação em direito, eu sou advogado de formação, e aí eu passei por uma situação desafiadora, onde nessa situação eu posso dizer, inclusive, aí entrando num campo até mesmo espiritual, eu me senti preenchido pelo Espírito Santo. E quando eu saí desse deserto, isso é um papo que daria aqui um outro podcast, se eu fosse falar, eu sei. e aí depois a gente fala sobre isso, mas esse deserto me fez justamente tomar conhecimento de quem eu sou. Perfeito. O deserto ele faz isso mesmo. O deserto ele é um momento de aprendizado, de lapidação. Toda vez que você está passando por o deserto, você vai aprender algo e Deus tem algo para você lá na frente. Então, por isso que o deserto eles são importantes. Mas pouca gente entende isso. A gente não quer passar pelo deserto, né? Mas o deserto ele é necessário. Imagine a gente sem deserto. Os grandes homens, todos eles passaram pelo deserto. Todos eles passaram por deserto. E ainda passa, né? E ainda passa. Só que hoje ele já aprendeu. Ele já sabe, como você acabou de dizer. Ele já sabe que o deserto é um processo. Exatamente. Ele não vai morrer ali. Exatamente. É um processo onde ele, se ele de fato se entregar e confiar, ele vai aprender e vai sair dali mais adaptado, com mais conhecimento e vai poder fazer exatamente o que você disse, que hoje eu acredito que tanto eu quanto você nós desejamos, é transbordar isso para que outras pessoas possam ter acesso. E aí, saindo desse deserto, eu comecei a me expor e comecei a perceber que sim, eu posso falar, eu posso levar conhecimento para as pessoas, porque tem muita gente precisando de conhecimento. Você que está aqui nos ouvindo pode pensar assim, caramba, eu não tenho nada para ensinar. Você tem. Pode ter certeza que tem. Dia desses eu falava o seguinte, Alex, o mais tolo é aquele que acredita que sabe de tudo já. Nossa, eu sempre falo com a turma aqui que é o seguinte, o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Então muitas pessoas acham que tem um pouco conhecimento, mas aquele pouquinho ali pode ajudar milhares de pessoas. Exatamente. Então abra a sua boca, use a oratória, use a comunicação para poder transbordar. E aí a partir desse momento, desse deserto, eu tomo esse conhecimento, ainda advogando, ainda fazendo trabalho na advocacia. E o que me fez partir de fato para essa parte da oratória?
Na advocacia, Alex, eu sempre gostei muito de, por exemplo, ir lá e despachar com o juiz, ir lá e ir para as audiências. Então, eu sempre gostava dessa parte comunicacional, relacional. A parte de escrita, é lógico que eu fazia com apreço, com dedicação, mas não era aquilo que me preenchia. E eu comecei a perceber isso. E eu pensei o seguinte, poxa, se eu faço isso dentro da advocacia, eu vou estudar mais sobre oratória, que já é algo que eu gosto, e vou me especializar nisso. Perfeito. E venho fazendo esse movimento. Casei com a Thaisa Vitória, como eu disse, uma baiana, que também gosta muito de comunicação. Tem um livro, inclusive, chamado Comunicação Positiva, que eu também aprendi desse livro. Técnicas como, por exemplo, mediação de conflitos. E aí eu fiz também no Rio de Janeiro, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a justiça restaurativa. Métodos de soluções de conflitos que são mais dialogais. Menos debate, menos confronto na justiça e mais resolução conversando. Vamos sentar numa mesa e vamos ver quais são os pontos que possam ser colocados e a gente entrar num acordo? Beleza, então eu gostava muito dessa técnica, dessa parte da advocacia. E aí, cada vez mais me desenvolvendo, conheço a minha esposa, que também gosta disso, vou me desenvolvendo ainda mais e percebo recentemente, há pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, como que principalmente na área pública, na área dos vereadores, por exemplo, na área dos deputados, de parlamentares de um modo geral, Perfeito. como que tem esse gap, como que tem gente que ali precisa. Mas a gente não é... Nosso instituto, que nós temos um instituto chamado Instituto Comunicação Positiva, ele não é voltado só para esse nicho. Mas nós atendemos muito a esse nicho, dos vereadores, dos parlamentares em geral, mas também atendemos ao público em geral, porque a oratória, Alex e todos que estão nos ouvindo, é para todo mundo. Perfeito. Eu já vou começar até com uma pergunta então, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de oratória, existem pessoas, e principalmente empreendedores, que acham que é algo muito distante. Por exemplo, uma pessoa que vende bolo, uma boleira, uma baiana de acarajé, uma pessoa que tem um comércio ali, um mercadinho, e a pessoa fala assim, não, eu quero agora transbordar. Eu quero agora criar um curso, eu quero falar, eu quero palestrar, mas eu tenho medo, porque às vezes eu não enxergo nem potencial em mim mesmo. Existem confeiteiras, por exemplo, que a gente fala, faz um curso, mas eu tenho vergonha, porque eu não sei se eu sei muito, mas você já sabe a receita, você já tem todo o conhecimento. Como é que essas pessoas elas podem começar a transformação da comunicação? Vamos lá. Nós estamos aqui falando, nós prometemos entregar os 4 segredos, não é isso? Perfeito. Então, esses 4 segredos, eles têm base na nossa metodologia chamada oratória viva. Será que a sua oratória, Alex, ela é viva? E aí surge a pergunta assim, Wilson, mas o que é uma oratória viva? Ela é baseada em 4 pilares. Quais são esses pilares? O primeiro pilar é o vigor, que tem relação com a nossa atitude, nosso gesto corporal, como que eu chego nos lugares, como que eu olho para as pessoas. Segundo pilar, a inteligência, aquilo que eu tenho de conteúdo, e aí entra justamente nessa parte que você falou, a baiana, a confeiteira, você já sabe, você tem a técnica. Eu tenho certeza que esse produto que você vende, muitas pessoas chegam lá e elogiam. Poxa, fulana, que salgadinho maravilhoso. Então, a inteligência você já está aí, que com certeza você sabe fazer esse produto. O terceiro pilar, que é o segundo V, a voz, porque aí existem variações. Existem pessoas, por exemplo, eu recebi um dia desses, uma pessoa falou assim, eu falo igual o Cebolinha, como que eu posso melhorar isso? Dá para melhorar? Claro que dá. Existe técnica para isso. Então, a voz, esse pilar aqui é o pilar da voz. E o último pilar, que é um pilar importantíssimo, que tem total relação com aquilo que nós falamos inicialmente sobre a pessoa dizer que ela não sabe falar em público, que é a autogestão emocional. Está ligado às nossas emoções. A maioria, eu vou ser aqui categórico, 100% das pessoas que dizem que travam está relacionado a alguma coisa emocional. Ou você passou por alguma situação lá na sua infância
e que te fez travar? Você foi fazer alguma apresentação na escola e o professor... Por que a apresentação na escola trava tanta gente, né? Pois é. São os traumas É verdade. que a gente vai passando. Verdade. Eu tenho uma psicóloga amiga aí que a gente conversa muito e ela diz assim, Wilson, nós somos pessoas feitas de traumas. Eu falei para ela, é verdade. Ela, pois é, mas os traumas não são para nos paralisar. Eles Olha são aí. justamente para serem trabalhados e a gente melhorar aquilo, porque é o que nós acabamos de falar, Alex. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele, tipo assim, ele trabalhava e ele era palestrante e ele dava treinamento rodando na Bahia, ele ia em vários estados, aí do nada ele travou. Sim. Não sei, aconteceu uma situação, ele pegou e parou de se comunicar. Ele meio que voltou pra caverna e não quis mais falar nada. Travou literalmente, não quer mais usar a sua voz. O que eu poderia, como é que eu poderia ajudar um amigo desse? Como é que eu poderia motivar ele? Porque eu sei que ele tem um potencial, é como se fosse um ouro escondido dentro dele. Sim. Mas eu queria que esse ouro voltasse a falar para transbordar e ajudar na vida de outras pessoas. Como que eu poderia fazer? É isso. É uma pergunta bem genérica, é uma pergunta bem aberta. A gente não tem ideia do que pode ter Certo. acontecido. Mas eu posso afirmar que ele passou por algum trauma. Certo. Seja algum bloqueio que travou, de repente, financeiramente, algum julgamento de alguém que fosse muito próximo, alguma ruptura, alguma perda, uma perda de... não vou dizer... A perda não é a palavra mais correta nesse sentido. Certo. Mas assim, uma ruptura de um relacionamento. Às vezes a pessoa tinha um relacionamento e tal, e essa ruptura causou um impacto emocional tão grande nele que ele pegou e foi para essa caverna, como você está dizendo. Aham. Então, primeiro passo, você quer ajudá-lo. Primeiro passo, e aí aqui a gente já está entrando até um pouco numa linha de psicologia, de PNL, é perguntar para ele se ele quer ser ajudado. Pô, meu amigo, eu estou sentindo que você está assim, eu vejo tanto potencial, e aí realmente enaltecer aquilo que ele tem de qualidade, que você já conhece, e dizer a ele, pô, fulano, você tem isso, isso e isso, olha quanta coisa você já fez. Certo. O que aconteceu? Você quer ajuda? Certo. Eu posso te ajudar de alguma maneira? Vamos recapitular isso aqui, vamos voltar, vamos resetar. Aham. E aí, se ele quiser ajuda, por óbvio, buscar realmente essa ajuda, mas com certeza tem algo emocional relacionado a isso. Então, só a gente avançando mais um pouquinho. Então, muitas vezes, o problema não tá na fala, tá na emoção. Não. E vem cá, Wilson. Rapaz, vamos lá. Deixa eu te fazer um corte rápido, mas Faça. como eu trabalho com política, e assim, por favor, sem entrar em mérito de julgamento algum. Você falou aí, às vezes não está ligado ao conhecimento técnico da questão da linguagem. Nós temos um presidente que, se a gente pegar em termos de conhecimento, em termos de fala, ele não tem a melhor oratória. Nós conhecemos com certeza políticos que falam de forma muito... Perfeito. E não entrando aqui em mérito. Mas ele vai lá e dá conta do recado. Então percebe como isso que você falou é uma afirmação corretíssima? Não é a questão de você falar com uma dicção um tanto quanto... Isso não é o principal ponto. O principal ponto de quem trava na oratória, trava na comunicação, ela está relacionada ao emocional. Entendi. Emocional. Perfeito. E vamos entrar agora nesses 4 segredos. Vamos lá. Esses 4 segredos são os 4 pilares, como eu já disse. O primeiro pilar, ele está ligado a vigor. Olha aí, primeiro segredo da comunicação, o Wilson vai falar agora. Vigor. E aí, eu percebi que quando nós estávamos aqui iniciando o podcast, você pegou e se ajeitou na cadeira. É exatamente isso. Poxa, como é que eu vou me apresentar? Eu tenho que me apresentar, eu tenho que entrar num lugar, eu tenho que... Porque o nosso corpo, ele fala. Perfeito. E aí existe um livro, inclusive, que o título do livro é isso. O Corpo Fala. Um livro que eu super recomendo para quem quer entender um pouquinho mais sobre linguagem corporal. O tempo todo. O olhar, como a gente está aqui, a gente está conversando, os olhos, eles dizem muito. Existe uma dinâmica que nós fazemos lá, inclusive nos nossos treinamentos presenciais, que é o seguinte, é a dinâmica do olhar. Você tem que ficar um minuto parado, olhando para uma outra pessoa, que muitas das vezes, quando a gente utiliza no presencial, a gente utiliza a técnica de não ser pessoas que se conhecem. Por exemplo, eu e você fomos juntos para o evento. Não, vamos trocar aqui, Alex. Sai você, entra Eduardo, entra o Sandro ali, vamos trocar aqui. Vamos pegar a pessoa desconhecida. E você vai ficar aqui, ó, um minuto, olhando, só olhando, olho no olho. Isso é uma técnica que nós utilizamos que mexe muito com o emocional. Tem gente que chora, tem gente que quer dar abraço.
Só interrompendo rapidinho, o último café que teve, a gente fez a dinâmica. Foi um estudante de psicologia, um grande amigo meu, empresário, Rafa. E ele fez essa técnica de olhar um no olho. E aí um amigo meu que foi pro evento, ele me ligou depois, foi a primeira vez que ele foi pra um evento assim, do meu. Aí ele pegou e falou, Alex, você não tem noção. Eu falei, o que foi? Eu senti dificuldade das pessoas olharem nos meus olhos. A galera ficava desviando, ficava extremamente agoniada, não conseguia. Aí eu falei, Ele falou, não sabia que tantas pessoas tinham uma dificuldade que é uma coisa tão simples. Pois é, existe um verso de um grande livro que é O Pequeno Príncipe, que é infantil, mas que serve muito pra gente. Sim. A janela, os olhos são as janelas da alma. Quando a gente olha no olho, a gente está entrando em conexão, está se permitindo entrar em conexão com essa parte que ela é mais espiritual, ela está ligada à nossa alma, a algo que transcende a essa matéria. Então, é muito difícil, gente. É muito difícil uma pessoa que faz esse tipo de atividade, de dinâmica, ela não gerar sentimentos nela. A não ser que faça isso, como você disse, vou ficar desviando. E aí, beleza, vai ficar desviando, não vai se dar a oportunidade de transformar, ou ainda não está no momento da pessoa de melhorar, de evoluir e ascender mais um degrau. Perfeito. E a gente pode fazer aqui um outro exercício. Tá. Eu espero que dê certo. Vamos lá. Bora. Bora? Linguagem corporal. E a gente vamos fazer o seguinte. Estica o braço junto comigo, certo? Certo. E levanta o dedo indicador. Esse é o dedo indicador? Não. Então por que você levantou ele? Porque você fez também. Então, pois é, a linguagem corporal. Isso é linguagem corporal pura. Existem estudos, inclusive, que falam o seguinte. A fala, ela corresponde apenas a 7%. 7%. Todo o restante tem a ver com linguagem corporal. Isso que a gente acabou de fazer, tem uma outra coisa na psicologia que fala sobre espelhos. Esqueci agora. Neurônios e espelhos. Neurônios e espelhos. Porque você falou exatamente isso. Você fez por quê? Porque você fez também, ué. Então percebe? Porque nós somos seres humanos e durante a evolução histórica, nós precisamos estar em grupos, em bandos. Perfeito. A gente precisa pertencer. Verdade. Então isso é natural. Então a linguagem corporal, como eu acabei de fazer aqui e demonstrar, ela fala muito mais. Verdade. Muito mais. Então qual é a importância? Pô, eu tenho que chegar num lugar, eu tenho que chegar bem, prestando atenção, quem são ali as pessoas, quem está ali, olhar no olho de quem está me recebendo. Você já viu pessoa que entra num ambiente, e ainda bem que ele não está nem aqui, ele está para lá, o celular, mas que entra assim, eu acredito que lá no evento, no café, eu já participei. Sim. Aí entra... Existem pessoas que às vezes fingem que tá falando no celular porque tá com vergonha. Inclusive, eu fui uma pessoa dessa, sabia? Há um tempo atrás, tipo, quando eu ia num ambiente... É mesmo, né? Juro por Deus, há uns 4 anos atrás, que eu tinha 2 dificuldades, tá? Que eu venci. Olhar nos olhos, eu não conseguia olhar. E um amigo meu, Rafa, inclusive, ele me chamou pra conversar. Eu trabalhava na empresa dele, eu era estagiário. Ele me chamou e falou, irmão, preciso falar com você. Você não tá olhando nos olhos. Só que ele achava que era falta de atenção, mas era uma vergonha comigo. Sim. Não sei, era uma coisa comigo mesmo, sabe? Eu não conseguia olhar no olho da pessoa. E a segunda dificuldade que eu tinha que conseguir vencer era que quando eu ia pra um ambiente assim, estranho, que eu não conhecia ninguém, eu fingia que tava no celular, que tava falando com alguém, pra eu não interagir. Exatamente. Olha que loucura. Tá vendo né? como é que o emocional deixa a gente nesse lugar? Eu tinha também o péssimo hábito, de ficar olhando, andando e olhando pra baixo. Não sei se vocês conhecem alguém que anda assim, muito olhando pra baixo. Aí tinham pessoas até que brincavam comigo. Você tá procurando dinheiro? Tá procurando dinheiro? Que eu ficava o tempo todo olhando pra baixo. E, na verdade, a atenção, esse momento de atenção, de olhar, eu tô andando na rua, eu vou olhar prestando atenção. Lógico, Sim. uma hora ou outra você olhar Sim. pra baixo é natural, Sim. mas olhar o tempo todo pra baixo, Sim. então são desafios, como você disse. E o famoso, né? O né, isso aí já é vício de linguagem. Os vícios de linguagem, o né, o tipo, são vícios de linguagem. Primeiro passo, percebê-lo. Perceber. Percebi que eu tenho esse vício de linguagem. Beleza, o que eu posso fazer? Prestar atenção para falar o menos possível. E, naturalmente, porque é uma questão de consciência. Tem uma coisa também que ajuda bastante. Quando eu não era cristão, há 8 anos atrás, eu tinha um hábito de xingar muito. Sim. Tinha um péssimo hábito de xingar muito. Então, tipo assim, a cada 10 palavras, 9 era xingamento. Só pra você ter ideia como era o meu linguajar. Aí eu virei cristão, não vou xingar mais, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a pedir as pessoas ao meu redor pra me chamar a atenção. Então, toda vez que eu falava alguma coisa, a pessoa falava, Alex, você fez. Aí, automaticamente, já me corrigiam depois de uns 2 meses. Aí eu
eliminei. É. É a mesma coisa do vício de linguagem. Isso. O vício de linguagem tem uma técnica que ela é justamente nesse sentido que você trouxe aqui, que é a técnica do amigo vigilante. É justamente isso aí que você falou. Você pede um amigo vigilante, pode ser a esposa, pode ser alguém que seja mais próximo para justamente isso. Você usou para questão do palavrão, do xingamento. Isso. Você pode usar justamente para técnica de vício de linguagem. Poxa, percebi que eu tenho muito vício de linguagem, estou falando muito né. Alex, vamos fazer um acordo aqui? A gente trabalha junto. Você pode, toda vez que eu falar o né, você me dá uma orientada? Isso é pro bem, tá, gente? Claro, claro. Os amigos são aqueles que falam a verdade, para a gente poder evoluir. Perfeito. Não é só o que fala que a gente quer ouvir. Se você tem amigos aí que só falam o que você quer ouvir, corre porque tu não tá com uma amizade muito boa, pode ter certeza disso. Uma outra coisa é usar um elástico também. A minha esposa chegou a usar isso. Ela usava um elástico. Um elástico? Não, essa aí vai ter que me explicar. O elástico. Qual a lógica do elástico ajudar no vício da linguagem? Você já tomou consciência, já percebeu que você fala. Falou né, pô, falei né, pum. Esticou o elástico e soltou. Você vai tomar um beliscão, certo? Entendi. Ela usa isso para a questão de pensamentos. Pô, vem um pensamento que não é um pensamento positivo, um pensamento de ruminação, de reclamação a ela, pum. Legal. É uma outra técnica que pode ser usada também nesse sentido. E continuando os 4 segredos. Vamos pro segundo, né? Vamos pro segundo. Mas peraí, só para resumir no primeiro. Vamos lá. Linguagem, vigor. E aí o vigor ele tá ligado justamente a essa questão de linguagem corporal, postura, como que eu falo. Por exemplo, o vigor e a voz têm pontos em comum. Por exemplo, conhece alguém que fala muito baixo? Sim. O cara tá sem vigor, pô, parece que tá ali pálido e tal, não sei o quê, como é que ele... Ou então, pessoa chegou, a gente fez até essa dinâmica, essa atividade lá na Câmara de Vereadores de Pojuca. O meu aliançado, Guto Santos, um grande abraço aqui, meu irmão, ele tava lá comigo e aí nós fomos fazer essa palestra. Eu disse, agora, aí fiz a apresentação dele, imagina, eu tô te apresentando para você entrar, e aí quando você entra falando assim, é uma alegria muito grande estar aqui, a postura assim, o ombro caído. Quem é que vai acreditar que é uma alegria? Verdade. Não é uma alegria, pô. Você tá ali cansado. Verdade. Então, assim, é isso, é o vigor, tá ligado a isso. E nós temos aqui, inclusive, uma matriz, eu não sei se dá pro pessoal ver, ela tá muito apagada, essa que eu trouxe. Ela não tá, mas não vai dar não. Mas aí, o vigor, por exemplo, tá aqui, ó, postura, gestos e energia. Essa tríade, ela preenche essa questão do vigor e a gente usa essa matriz, por exemplo. Eu fiz esse exercício um dia lá no café com vocês. A voz tem que estar ligada na energia. Isso, e aí tem essa aqui, de 1 a 10, como você tá na sua postura, como é que você chega nos lugares, você chega para baixo, chega olhando para baixo, chega no celular. Os gestos, como é que estão os seus gestos? Porque os gestos também falam muito, como a gente acabou de fazer aqui a dinâmica, a atividade. E a energia. Então, a energia da voz, como é que você fala? Você fala com entusiasmo, fala, tô com uma alegria de estar aqui, é uma alegria muito grande. É verdade. Que diacho de alegria é essa? Bota alegria na voz, irmão. Então, recapitulando, esse é o vigor, que é o primeiro pilar. Perfeito. Primeiro pilar. E aí, partindo já para o segundo, temos a inteligência, que tem a ver com a capacidade do conhecimento que a pessoa tem sobre aquilo. Como nós falamos aqui a respeito da boleira, da confeiteira, da mulher do acarajé. Ela tem essa inteligência, ela sabe. Além, é claro, daquilo que a gente estava falando agora há pouco aqui, o vocabulário. E outra coisa, não tem demérito nenhum da pessoa ter um vocabulário um pouco mais reduzido, um pouco mais curto. Porque sim, nós somos um país onde muita gente, apesar do grande avanço da tecnologia, da educação, existem pessoas que de fato não tiveram acesso e ainda não têm acesso a uma boa educação, a um bom acesso de palavras, porque tem que trabalhar. Quantas crianças têm que trabalhar muito jovem, tendo que trabalhar e não conseguindo ler e estudar? Então, tá ligado ali ao vocabulário. Mas isso não é demérito da pessoa. Ela pode, se ela quiser, pode sim evoluir nesse sentido. Então, aumentar o seu repertório de vocabulário. Isso é uma coisa que um dos mentorados lá de Lauro de Freitas, que é vereador, a gente vem fazendo isso com ele
Alex e todos os ouvintes, a gente percebeu que ele, enquanto parlamentar, ele tinha um vocabulário um pouco reduzido, um pouco curto. Perfeito. E a gente falou para ele, olha, vamos passar aqui, eu não gosto de ler. Tudo bem, você não gosta de ler, beleza. Mas eu vou precisar que você, pelo menos uma vez no dia, ou de 2 em 2 dias, você leia pelo menos isso aqui que eu vou te passar. E a gente manda o material para ele lê ali para ele aumentar. E eu tenho percebido, e as pessoas que estão ao redor também, caramba, como que fulano de tal tem aumentado o repertório. Ele, inclusive, soltou uma palavra lá, eu não vou lembrar agora. Ele soltou uma palavra no último dia de mentoria. Eu falei assim, rapaz, tu tá ousado agora, hein? Então, o vocabulário, a inteligência, a persuasão. Como que eu vou persuadir? E aí, fazendo aqui um contraponto, um adendo, tem pessoas que têm um entendimento equivocado. A persuasão, ela não é nem ruim e nem boa. Depende para que eu vou usar a persuasão. Perfeito. Agora, a persuasão em si, ela não é ruim nem boa. Pô, eu tô ali para vender o meu produto. Eu preciso persuadir. Eu preciso fazer com que a pessoa entenda o que eu estou entregando de valor com aquele meu produto ou com aquele meu serviço. Isso é persuasão, isso é poder de persuasão. Isso está ligado à sua inteligência. E a didática. E didática, ela precisa estar ligada, você precisa perceber como que a pessoa... O quanto a pessoa sabe se comunicar, o quanto que ela tem de entendimento. Eu gosto muito, para mim, Jesus foi o maior orador. Todo mundo que vem aqui fala. De toda a história, de toda a humanidade. E didática, eu acho que não tem ninguém Perfeito. melhor do que ele para ensinar a gente enquanto didática. Perfeito. Irmão, se ele ia falar com o pescador, ele usava a linguagem do pescador. Se ele ia falar com o agricultor, ele usava a linguagem do agricultor. Isso é didática. Eu preciso usar uma linguagem que a pessoa consiga me compreender, ou então o máximo de pessoas consigam me compreender. Se eu não tenho ali ideia das pessoas que estão ali, por exemplo, você que realiza um café, tem pessoas ali de todo tipo. Você não sabe, você precisa usar uma linguagem, uma didática que todos consigam compreender. Perfeito. Exatamente. Certo? E o terceiro? E o terceiro, aí nós vamos já para a voz. Voz. A própria voz. E aí tem a questão do treino. Treino de voz. O que seria isso, Wilson? O que tem a ver com treino de voz? Essa parte toda aqui da nossa face, isso aqui tudo é músculo, gente. É tudo musculatura. Então, assim, existem muitos exercícios que são feitos. Tem alguma caneta aí? Tem uma caneta aí, Eduardo, que você pode me emprestar? Ali tem um monte. Se não tiver caneta também, eu uso aqui uma outra ferramenta. Botar a caneta na boca. É, isso aí. Já viu essa técnica? Já. É uma técnica interessantíssima para quem, por exemplo, tem dificuldade de articular. Simples. Vai contar de 1 a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conseguiu compreender as palavras que estavam sendo ditas? Esse é o objetivo. É que cada vez mais o som ele possa sair entendível. Que a pessoa eu fui no café, tem um amigo psicólogo, né? Aí ele pegou e falou que eu sempre falo muito sorrindo com a sessão. Ele falou que isso é psicologia. Aí ele falou que uma das técnicas é você botar a caneta na boca, aí automaticamente o seu estado emocional muda, velho. É verdade. Quando você anda sorrindo, ele falou, rapaz, você é incrível, porque eu sempre ando sorrindo. Sim. Aí ele falou, por isso que você é leve, porque você só anda sorrindo. É isso. E eu não vejo como um ponto ruim. Sim. É um ponto apenas assim, precisa ter um certo equilíbrio. Sim. Para que as pessoas elas não interpretem de uma maneira equivocada. Tipo, pô, não, o Alex é sempre tranquilão demais, ele é muito aberto, ele me dá muita moral, vamos dizer assim. Então, é só esse adendo que eu faço por conta até de PNL, de outras técnicas que a gente tem. Mas o sorriso em si, ele conecta demais, irmão. É verdade. Como que uma pessoa vai chegar até uma outra... Você já deve ter visto o vídeo, você e o pessoal que está nos assistindo. O vídeo que alguém chega num trem, por exemplo, aí tá lá uma pessoa sisuda, e aí a pessoa começa a sorrir, a rir mesmo, a dar gargalhada. E daqui a pouco as outras pessoas vão sendo contagiadas por aquilo. É o que a gente fez aqui, pô. É o espelho neurônio, irmão. Eu peguei recentemente, abrindo parênteses, eu peguei um vídeo do bebê rindo na IA com gato.
Aí eu mostrei a minha filha. Aí ela se mijou de rir, ela tem 1 ano e 5 meses. Aí, consequentemente, eu dei muita risada dela também. Aí, resumindo, ficou a casa toda rindo. Olha só a alegria transbordando. É isso, é alegria, pô. E a alegria provém de Deus, é maravilhoso. Com certeza. E aí nós temos esse treino, que é o treino da nossa voz, treinar realmente. Perfeito. E aí existem treinos, por exemplo, para inflexão, que existem momentos, principalmente os parlamentares, mas também empresários que vão vender os seus produtos, fazer apresentações, trabalhar com os seus liderados. Ontem eu estava jantando com o pessoal da escola da minha filha, que a minha filha ela é líderzinha do grupo. Por que será? Também não sei por quê. Por que será? E aí ela chamou todo mundo para ir comer macarrão lá no Total. Supermercado, fazendo propaganda aqui, é o Merchan, lá do Total. E aí fomos para lá. E a gente estava conversando e aí existem empresários lá que com certeza já vou chamá-los para o café. Olha aí. E ele estava falando sobre o desafio de liderar, de como que é desafiador. Eu falei, fulano, isso aí tem a ver com comunicação, irmão. E assim, você já tem um certo talento, você já tem aqui o dom, você já está me dizendo como é que você faz. Só que é treino, irmão. Você precisa treinar essa galera. Você precisa ir treinando para eles terem a cultura do que é a cultura da empresa. Perceber qual é a cultura da empresa e aí... O Pablo Marçal trouxe muito isso, né? Porque antes o palestrante ele era visto meio que de terno, aquela coisa mais formal. E o Pablo Marçal chega de polo, coisadinho, senta no chão e começa a falar 4 horas sem parar. Pois é. Mas aí é a questão do treino da voz. O nosso treino para quê? Para você tem criança lá. Você tem uma filha de 1 ano e... 5 meses. Eu tenho uma de 4. Você vai chegar nessa época que precisa de vez em quando dar uma apertada maior porque ela começa a fase natural. Então você precisa falar com um tom mais firme. E aí ela já até sabe. Ela, papai, não fala alto. Eu falei, eu não tô falando alto. Só tô falando para você entender, porque eu já falei com você 1 vez baixo, 2 vezes baixo, falando com você de forma mais tranquila. Sim. E isso é nos nossos relacionamentos como um todo. Como um todo. Existem momentos que eu vou precisar falar mais alto, existem momentos que eu vou trazer mais baixo, existe um parlamentar, por exemplo, que eu vou trazer mais emoção. A gente trabalha isso também, a questão de discursos, trazendo essas variações. Perfeito. Essas variações. Você estava falando sobre vender mais. É isso, se você está ali numa palestra, irmão, vai ter hora que você vai falar mais alto, vai ter hora que você vai falar mais baixo, vai ter hora que você vai conectar com a pessoa, você vai trazer algo. Olha, gente, esse produto aqui, porque tem um sentimento por trás dele. Eu aprendi a fazer esse salgadinho, Alex, e vocês que estão me ouvindo, com a minha avó, a minha vozinha, que passou isso com tanto amor. Irmão, tem emoção, você está entendendo? Gera uma emoção. Então é a capacidade que a nossa comunicação, a nossa oratória tem. Mas isso storytelling conecta, né? A pessoa não esquece mais. O maior contador de storytelling. Jesus também, irmão. Não tem outro. É a arte de contar história. Aí aqui a gente já está na questão da projeção. A gente já está falando sobre projeção de voz e entra na parte da dicção. Como eu falei, um colega me mandou essa pergunta. Eu falo igual o Cebolinha. Muitas das vezes eu troco. Tem como melhorar? Tem. Trava-língua. Para quem fala desse jeito, trocando, trocando, você vai fazer trava-língua muito utilizando o R, o CRA, por exemplo. CRA, CRE, CRI, CRO, CRU. Isso é um trava-língua simples. Aqui na nossa apostila que a gente entrega nas mentorias, tem alguns trava-línguas. Esse, para quem fala, por exemplo, muito com L, é bom a gente trabalhar muito o R. Aí aqui tá Flá, mas o ideal aqui é Frá. Frá, Drá, Brá, Grá, Xrá, Vrá. E aí você vai acelerando. Entendi. Acelerando. Para treinar. Além disso, a gente tem outras técnicas. Tem outras técnicas que nós utilizamos para que a pessoa ela melhore a sua dicção. Perfeito. E estamos já chegando ao fim. 4 ponto. 4 ponto e para mim um dos mais importantes, porque como nós iniciamos o podcast, autogestão, que está relacionado à emoção, inteligência emocional. E a gente aqui divide em 3: inteligência emocional, segurança e a saúde. Mas tudo isso é relacionado às emoções, à autogestão dessas emoções. Inteligência emocional. Qual é a minha capacidade de inteligência emocional para muitas das vezes sair de uma situação que eu estou num desconforto? Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo que é maravilhoso. Você já viu alguém que fala assim, deu branco? Muito. Mas beleza.
Quem sabe que deu branco? Ninguém. Pra que você vai falar que deu branco, meu filho? E aí tem uma técnica, Alex. Preste atenção nessa Tudo técnica. tem uma técnica. Tudo tem técnica. Tudo tem técnica. Anota, viu? Anota. Essa aí é de ouro, irmão. Aham. Eu tô aqui conversando com você. Tô fazendo ali a minha apresentação. Fui trazendo pontos. Sobre aquilo ali. E esqueci o outro ponto que eu ia falar. Perfeito. O que normalmente eu posso utilizar como técnica? Eu devolvo para você. Eu saio da situação de desconforto e de insegurança que eu tô, eu volto para qualquer um que tá ali na plateia. Vamos dizer que você tá lá na plateia. Exemplo. Alex, você conseguiu entender o último ponto que eu falei? Aí, se você não tiver prestado atenção, você vai bugar. Isso. E aí, beleza, o foco já saiu de você e já foi para ele. Certo? Se ele lembrar, o que ele vai fazer automaticamente? Ele vai recapitular. Poxa, Wilson, você falou disso e disso e disso. Beleza, já ganhei tempo. Automaticamente, o nosso cérebro ele vai... E se não voltar, irmão, você volta nesse mesmo ponto que o cara falou. Então, exemplo, eu tô falando sobre o ponto da voz. Aí eu falei, terminei, vou entrar no quarto ponto. Esqueci qual é o quarto ponto. Aí eu pego e pergunto. Você entendeu sobre o que eu falei sobre voz? Entendi. Entendeu. Qual foi a parte mais importante que você entendeu sobre voz, Alex? Não lembro. Pois é, aí eu já devolvi para você. E você que ficou na situação dificultosa e não mais eu. Aí eu vou falar assim, olha, vamos lá, vamos recapitular. Eu falei de voz, eu falei sobre treino, projeção e dicção. O que desses três para você é mais importante? Treino. Eu já Entendi. Já saí, irmão. Ninguém precisa saber que deu branco, porque só quem sabe aquilo que eu ia falar É você. sou eu e Deus, Perfeito. irmão. Perfeito. Então, esse é um passo importante da inteligência emocional e que também está ligado com essa segurança. Irmão, segurança, pô, eu tô ali. Não, irmão, eu tô dominando. Eu tô dominando. Sou eu quem domino a conversa, sou eu quem domino a entrega. Lógico, existem situações de palestras, principalmente de treinamento, que tem pessoas que ficam... Irmão, então tem que se preparar. É uma outra coisa que a gente fala também muito. Prepara, irmão. Prepara. Prepara aquilo que você vai entregar. Aí vem um ponto que eu gosto muito de conversar. É o seguinte, tem gente que fala assim, que quando você vai fazer uma palestra, por exemplo, você vai fazer um podcast, que você treina, mas você vai tranquilo. E tem pessoas que eu já ouvi falar, até palestrantes grandes, que você tem que fazer no mínimo 6 vezes, repetir a mesma coisa. E aí, você como um comunicador nato, o que é que você recomenda? Existe mesmo isso de você treinar para uma palestra, você repetir 100 vezes, 120 vezes, ou não é necessário? Porque você fica, às vezes... No meu caso, por exemplo, se eu faço um texto e fico treinando muito esse texto, a minha mente ela fica naquele texto. Então, quando eu não treino o texto, eu passo ali e conto história baseada no conhecimento, para mim flui melhor, mais fácil do que eu ficar preso no texto, senão você ficar... Ih, esqueci, agora eu ia falar o quê mesmo? Sim. Vamos lá, Alex. Isso aqui são os dedos da mão. Certo. Eles são iguais? Não. E aí eu vou trazer um ensinamento que foi minha mãe quem trouxe. Eles não são iguais. Eu costumo dizer o seguinte, nós, seres humanos, nós não somos iguais. Perfeito. Existem pessoas que vão se sentir, por exemplo, a minha esposa ela é extremamente dedicada a treinar para quando ela vai entregar uma palestra e tal. Perfeito. E treino, e tudo. Eu vou dizer até que um tanto quanto controladora. Amor, não é uma crítica, certo? Mas existe, é o tipo da pessoa. Perfeito. Ela é um tanto controladora. E tá tudo bem, irmão. Mas ela se conhece, ela sabe que aquilo ali pra ela é o melhor, porque ela vai se sentir mais segura se ela fizer isso. Perfeito. Beleza, irmão, então assim, você vai treinar 100 vezes e pra você vai funcionar? Show de bola, irmão. Treine 100 vezes e faça isso. Pra você, por exemplo... Não vai funcionar, não é algo que vai funcionar. Para você flui, para mim, não flui, irmão. Não flui eu ficar massificando. Flui sim, dou uma lida, faço um esqueleto, sei o que vou apresentar e vou. Show de bola. E a gente vai nesse bate-papo porque eu acredito, eu penso que gera muito mais conexão e verdade. Quando muitas das vezes fica algo muito mecânico. Perfeito. Treinei. Vou fazer ali a minha entrega de palestra, de mentoria, vai ficar mecânico. Pode ficar mecânico, melhor dizendo. Pode ficar mecânico, porque você ficou muito aqui. Na razão. E como eu disse, nós somos muito emocionais. Nós somos seres muito emocionais. Muito. Por mais razão que uma pessoa seja, por mais que ela tenha essa
questão da razão elevada, mas lá no fundo ela tem sim o emocional dela. Então nós somos muito emocionais. Então para mim funciona mais desse jeito. Então para mim não tem uma regra. Perfeito. Assim, esse método aqui é desse jeito, tem que ser assim, tem que ser rígido. Para mim não funciona, irmão. Perfeito. Para mim a pessoa, antes de mais nada, ela tem que... E aí entra também nessa questão de autogestão. Se conhecer para saber como que para ela é melhor ela entregar uma mentoria, um pitch de vendas, um treinamento, uma palestra. Porque quem se conhece sabe os seus pontos fortes e os seus pontos que ainda precisam ser melhorados, que precisam ser trabalhados para uma entrega ainda melhor. Eu estava assistindo um dia desses, vocês devem conhecer, o Jerônimo Temel, que é um coaching, e ele falava justamente sobre essa questão porque, e aí mais uma vez, ele não estava fazendo uma crítica direta ao pessoal do Clube das 5 da manhã, mas ele estava dizendo que para ele, o Clube das 5 da manhã, aquela galera que acorda às 5 horas da manhã e tal, não sei o quê, para ele não funcionou. E o cara é um coaching renomadíssimo. Perfeito. Entendi. Estamos já chegando naquela parte final, aquela parte que a gente fala assim, tá acabando. E assim, Wilson, eu queria te perguntar o seguinte, se você pudesse deixar uma frase para quem está assistindo e aquela virada de chave assim de, meu Deus, eu precisava ouvir essa mensagem de Wilson, o que é que você falaria? Certo. Rapaz, uma frase... Ou uma mensagem. Uma mensagem. Treine, se desenvolva, se dê essa oportunidade continuamente, porque eu acredito que todos nós temos muito para entregar nesse mundo. Porque, segundo palavras do próprio Jesus, que para mim é inigualável, ele disse que se nós crescêssemos, nós faríamos coisas ainda maiores do que ele. E quando ele diz isso, para mim, o que eu entendo é que não está relacionado somente à questão de milagres extraordinários, mas de uma entrega para o outro, de um servir, porque, como você disse, todo mundo pode trazer esse conhecimento, trazer esse transbordar para uma outra pessoa que você acredita que ela já tem, mas ela pode estar ali só esperando você abrir a boca para poder dar uma virada de chave. Eu fui dar uma mensagem na igreja, eu sou cristão, e uma das frases que eu trouxe foi um versículo, né? Romanos 10:14, que traz assim, como porém invocarão aquele que não crer, como crerão naquele que não viram, como ouvirão se não há quem pregue. E meu tema é justamente sobre isso, que existem pessoas, existem vidas, Wilson, que precisam ser transformadas pela sua voz e pela sua boca. Enquanto você não fala, essas pessoas elas não vão ser alcançadas. Imagine se a gente tem uma igreja onde todo mundo prega, todo mundo fala e todo mundo está o tempo inteiro falando de Cristo. Não tem como as pessoas não serem transformadas. Exatamente. Eu peguei e trouxe a reflexão do seguinte, se todo mundo da igreja falar, pregar e se comunicar bem, não vai existir cadeiras vazias dentro da igreja, porque não vai existir espaço, porque as vidas vão ser transformadas e elas vão ser impactadas pela sua voz. Aí eu lembro que veio grandes pessoas depois de mim, né? Qual foi o macete que eu tive? Eu fui pregar, eu falei, beleza, eu nunca preguei na vigília, então eu vou ter o seu terceiro quarto, eu vou pegar e vou ver as pessoas e eu tenho uma noção ali. Caio como primeiro. Aí eu falei, não é possível. Quando eu tava esperando ali o primeiro. E aí depois eu entendi por quê, porque eu falei também, né, que se você for gago, se você tiver dificuldade de comunicação, fale a si mesmo. Mas era gago, rapaz. E vá falando. E aí depois vieram pessoas, velho, com dificuldade de falar, gaga, e pessoa travando, mas falando, e chorando, e falando, eu vou vencer isso, mas eu não vou deixar de falar o nome de Cristo. E a partir disso, você tem uma transformação muito maior. Sim. Então, eu acredito realmente que a comunicação, ela transforma vidas e transforma pessoas. E eu sou apaixonado por comunicação, eu sou apaixonado, e muito obrigado até por aprender muito com você aqui hoje. E você de casa também teve uma excelente aula, uma excelente oportunidade. Uma aula gratuita, acesso a transformar a sua voz e você se comunicar muito melhor. Passa o seu Instagram para as pessoas se conectarem com você também. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a oratória, a gente está sempre lá no Instagram colocando dicas, colocando informação sobre esse tema. Então siga no Instagram, wilsoneduardo.oficial. E lá você vai encontrar conteúdo gratuito, pode mandar a sua dúvida, sua pergunta, que com certeza eu vou responder ali com a maior alegria
E é uma honra participar mais uma vez, eu reforço aqui, desse podcast. E eu esqueci, rapaz, de mencionar naquela questão da história que quando eu passava por esse deserto, eu fui convidado, inclusive, para trabalhar como voluntário numa rádio. Perfeito. E foi ali que também esse desejo de comunicar, de oratória, ele veio ainda de forma mais forte, mais contundente. Que eu gosto muito de rádio, eu gosto muito desse formato de levar conteúdo para as pessoas e poder ter essa interação. Inclusive, falando em rádio, estamos no Spotify, então vai sair no Spotify. Olha também. aí, ó. Então você, além de assistir, vai poder ouvir no carro o nosso podcast e aí aprender muito com o Wilson. Wilson, muito obrigado pela participação. Você que está em casa, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, enviar para os amigos, postar nos stories, faz um vídeo aí, bota. Não esqueça que Instagram é para você o quê? Se conectar. Então posta que está em movimento. Tô assistindo aqui um podcast, tô aprendendo mais, porque as pessoas querem se conectar com quem está em evolução. Com certeza. Quem está aprendendo, não quem está sentado no sofá esperando as coisas caírem do céu. Então, turma, muito obrigado por mais um episódio do Fcast. É um prazer estar com vocês e até mais. Tamo junto.